paz e a graça de Deus seja com a prezada Igreja do Senhor. Mais uma vez, o Senhor nosso Deus tem nos concedido a oportunidade de transmitir à sua igreja, ao seu povo, a sua palavra. O tema de hoje tem por título A Idolatria do Mundanismo. Hoje nós iremos recapitular uma história, a história do povo de Israel, quando eles saíram do Egito para entrar na terra de Canaã. Ao chegar próximo da terra de Canaã, eles encontraram o rio Jordão. E ali houve uma grande apostasia, chama-se apostasia do Jordão. E a apostasia do Jordão, ela tem vários aspectos. Nós iremos falar do aspecto mundano, da mundanidade que aconteceu entre aquele povo, em que eles começaram a copiar o luxo, a beleza, a moda que existia entre aquele povo pagão. E nós iremos mostrar que hoje a Igreja de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, está repetindo por detalhe toda a apostasia do antigo Israel. Hoje nós estamos estacionados bem na beira do Jordão, que é o mundo do pecado. E para nós, ao atravessarmos o rio Jordão, nós iremos deparar com os muros de Jericó, que chama-se Lei Dominical. A Lei Dominical representa os muros de Jericó. E enquanto nós não passarmos pelo Jordão, não iremos deparar com os muros de Jericó. Ou seja, enquanto nós, Igreja de Deus, Adventista do Sétimo Dia, não alcançarmos a completa vitória sobre o mundanismo que está corroendo a nossa espiritualidade, ou seja, vencermos o diabo, a carne e o mundo pelo poder da palavra de Deus, do Evangelho Eterno, então nunca iremos ter um decreto dominical, ou seja, não iremos chegar a derrubar os muros de Jericó pelo poder da palavra. Então, nesse momento nós queremos agradecer e gostaríamos que os prezados irmãos acessassem o nosso canal para poder ter a compreensão e se prepararem para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Iremos orar ao Senhor pedindo a Ele sua graça e direção para mais um estudo. Santo Deus, nosso Pai, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe, Senhor, neste momento me coloco de joelho na Tua presença, Senhor, para agradecê-lo por ter me concedido a graça de poder compartilhar essa mensagem ao Teu povo. Uma mensagem de reforma, uma mensagem de reavivamento, uma mensagem de preparo para a Tua vinda. Ajude-me, Senhor, dê-me sabedoria, dá-me palavras sábias e o entendimento da Tua palavra. E também, Senhor, que a Tua palavra ela venha cair nos ouvidos sábios do Teu povo. Que o Teu povo venha acolher esta mensagem e venha com humilde coração obedecer a Tua palavra e crer na Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, dai-me a unção do Teu Santo Espírito e a presença dos Teus santos anjos. Amém. Então, mais uma vez, iremos dar início à palestra que tem por título Apostasia do Jordão. Iremos iniciar com o texto de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, o versículo 1, que nos diz o seguinte: Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, 1. Agora nós iremos ler Joel, que diz: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Tanto Isaías 58, 1, como Joel capítulo 2, versos 1, é Deus chamando, convidando os seus mensageiros, os seus pregadores, os seus profetas de hoje, para dar um grito de alarme dentro da igreja, dentro dos arraiais adventistas do sétimo dia. Porque diz que para mostrar ao seu povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Tocai a trombeta em Sião. Sião significa a igreja adventista do sétimo dia. Sião no passado representava o povo de Israel, a nação de Israel. E hoje nós somos o Israel espiritual. Então essa é a mensagem
que deve ser dado dentro de nossa igreja, uma mensagem de preparo, porque o nosso povo, a nossa igreja, ela precisa de uma mensagem de despertamento, de uma mensagem que venha mostrar-lhe seus defeitos e seus pecados. Que lições pode o Israel moderno aprender com os reavivamentos e fracassos do antigo Israel? O mais preeminente nos era estudarmos o paralelo entre os filhos de Israel, do êxodo do Egito, e nós, adventistas do sétimo dia de hoje. Porque nós, em 23 de outubro de 1844, foi a nossa saída do Egito de Babilônia, quando Carlos Fichte, no verão de 1844, diz: saia de lá, povo meu, saia de Babilônia, Babilônia está caindo. E ali Deus tirou um grupo seleto de pessoas. Ellen G. White foi um tipo de Moisés. Ellen G. White foi um tipo de Moisés que tirou o povo de Deus daquela apostasia. E quando Moisés saiu, Deus logo deu a lei a Moisés, deu a mensagem do santuário a Moisés. Tudo, se a gente for estudar tudo que Deus fez através de Moisés, Deus também realizou através de Ellen G. White. Então, só teve um grande problema, que hoje nós estamos encalhados, bem na beira do Jordão. Estamos em uma grande apostasia. Hoje as pessoas têm medo de falar e dizer que nós, como igreja, estamos em apostasia. Muitos dizem: não, nós temos apostasia. Não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é dividida em 4 áreas, em 4 partes. A estrutura é a estrutura família, a estrutura educação, aí vem a estrutura ministerial e evangelística. Se nós formos olhar para a estrutura educacional, ela está caída. Nós olhamos hoje o que é ensinado nas nossas escolas, nunca foi o plano de Deus que nós tivéssemos um sistema de educação que hoje temos. Mas nós não iremos tocar nesses pontos. Nosso ponto hoje é falar sobre a apostasia do Jordão. Mensagens Escolhidas, volume 3, a página 339, Ellen G. White diz o seguinte: a Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para a última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nestes últimos dias. Ali todas as verdades acumuladas nos são apresentadas vigorosamente para que possamos tirar proveito de seus ensinos. Então, os antigos profetas escreveram menos para o seu tempo e mais para o nosso. Ellen G. White, ela diz que os grandes acontecimentos que aconteceu naquele tempo foi registrada para os nossos dias. E ela diz que está se repetindo ao pé da letra tudo o que aconteceu entre o povo de Deus, desde a saída do Egito até a entrada da terra de Canaã. Patriarcas e Profetas, página 294, está escrito: a história da vida de Israel no deserto foi registrada para o benefício do Israel de Deus até o final do tempo. Então, a história daquele povo no deserto, todas as rebeliões, todas as apostasias, foi registrada para nós. Nós que estamos vivendo no fim dos tempos. Ela continua: o registro do trato de Deus aos errantes no deserto, em todas as suas marchas, de um para o outro lado, em sua exposição à fome, sede e cansaço, e as notáveis manifestações de seu poder e auxílio deles, acha-se repleto de advertências e instruções para o seu povo em todos os tempos. Deus quer que seu povo nesses dias reveja com humilde coração e espírito dócil
as provações pelas quais passou o antigo Israel, a fim de que possa instruir-se em seu preparo para Canaã celestial. O nosso problema como laodiceano, como igreja adventista, nós somos orgulhosos. Deus já diz lá que Laodicea ela se acha rica e que de nada tem falta. Enquanto Deus está nos pedindo que nós venhamos ter um espírito dócil e revisar toda a história do Antigo Testamento, da saída do povo do Egito, e ver que nós estamos repetindo as apostasias daquele povo. Então precisamos clamar a Deus esse coração dócil, esse espírito manso. Ela continua no livro volume 2, página 390, ela diz: ignorância proposital ou até mesmo involuntário, equívoco da história sagrada, é terrivelmente perigoso. O Senhor declarou que a história do passado repetir-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Então, a ignorância do nosso passado, de nossa história, é um crime fatal hoje para nós. É por isso que hoje nós estamos nesse estado, por ignorância. E a nossa ignorância hoje, para a maior parte do nosso povo, é uma ignorância voluntária. Não é uma ignorância involuntária. Por quê? Os livros estão disponíveis. Todo ano nós temos 2 ou 3 casas abertas, com a venda dos livros do Espírito de Profecia. Temos a Bíblia, mas o nosso problema é que nós realmente amamos o pecado. Nós amamos este mundo e queremos ser embalados por Satanás na rede do pecado. Irmãos, o Satanás, ele criou um grande ataque ao povo de Deus, quando aquele povo saiu do Egito, e ele criou muitos ataques. Nós olhamos a questão de Cade Barneias, mas quando chegou no Jordão, ele viu que o povo de Deus estava marchando em ordem, ele viu que o povo de Deus estava um povo vitorioso, vencendo todas as batalhas, passando por todos os terrenos perigosos. Satanás formulou um ataque. E esse ataque foi um ataque sutil, foi um ataque muito bem preparado e chama-se da apostasia do Jordão. E foi quando o povo de Deus estacionou lá na beira do Jordão, por meio da idolatria, por meio da imoralidade, por meio do mundanismo, foi ali que o Israel de Deus foi amaldiçoado. Foi ali que o Israel de Deus deixou de receber as bênçãos de Deus. Foi ali que Deus se retirou do meio do seu povo. Foi ali que o inimigo teve pleno controle do povo de Deus. Então a única maldição, a maldição é a maldição do pecado. A única maldição que pode afetar o povo de Deus é a maldição do pecado. Os transgressores da lei de Deus colocam-se eles próprios sob uma maldição divina. Pedro declara que aqueles que seguem o caminho de Balaão estão debaixo de maldição. Foi por sugestão de Balaão que Balaque seguiu um curso de ação que acarretaria a maldição de Deus sobre Israel. Balaão sabia que a prosperidade de Israel dependia de sua obediência a Deus e que não havia jeito de causar a sua derrota senão seduzindo-os ao pecado. Ele agora decidiu ganhar o presente de Balaque, aconselhando aos moabitas o procedimento a seguir para trazer maldição sobre Israel. Os próprios moabitas estavam persuadidos de que, se Israel permanecesse fiel a Deus, ele seria o escudo deles. O plano proposto por Balaão era separá-los de Deus, atraindo-os à idolatria e o pecado. O êxito e a prosperidade de Israel dependia de permanecer um povo inteiramente separado de todas as outras nações. Enquanto permanecessem diferentes e separados do mundo, não poderia ser amaldiçoado ou desafiado. Então, aquele povo, se eles permanecessem fiéis, o diabo não teria como amaldiçoar
não teria como destruir, não teria como barrar aquele povo. A bênção prometida por Deus a Abraão dependia de sua separação completa do mundo. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Foi o que Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, sai, te separa de todo este mundo, e aí tu serás uma grande nação. O favor de Deus e as bênçãos da terra prometida dependia de Israel manter separação completa de todos os demais povos. Está lá em Êxodo capítulo 33, versos 16, Levítico 20, versos 24. Satanás sabia que se pudesse induzir os filhos de Israel a associações mundanas com os moabitas e midianitas, poderia trazer sobre eles a maldição de Deus e assim realizar o que não tinham conseguido fazer pelas maldições de um falso profeta chamado Balaão. Então foi aí que Balaão, um profeta reconhecido pelo povo de Deus como um profeta de Deus, foi que criou um plano de unificar o povo de Israel com os moabitas e os medianitas. Ali nós chamamos de um concílio ecumênico, de ecumenismo, um juntamento daqueles povos. E nós olhamos que o plano de Balaão foi bem sucedido, teve êxito, porque foi aonde o povo de Deus escorregou e caiu. Mas por entre aqueles atrativos arredores encontraram um mal mais cruel do que poderosos exércitos de homens armados e animais ferozes do deserto. Aquela região tão rica em vantagens naturais tinha sido contaminada por seus habitantes. De todos os lados havia lugares que eram notados pela idolatria e licenciosidades. Os próprios nomes eram sugestivos da vileza e corrupção do povo. Estes locais punham em ação uma influência corruptora sobre os israelitas. Suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Sua vida de sossego e falta de ação produzia os seus efeitos desmoralizadores. E quase inconscientemente eles estavam se afastando de Deus e vindo a uma condição em que cairiam facilmente presa da tentação. Irmãos, adiantando um pouco, que nós iremos falar mais na frente, olhamos o porquê que Deus, através de Ellen G. White, da profetisa do Senhor, Deus nos deu uma mensagem sobre vida no campo, sobre sair das cidades. Aqui vem mostrando que aquele povo, ao eles estacionaram naquele local, e aqui diz que nomes cheios de vilezas, desenhos nas paredes, que despertavam as paixões carnais. É o que a gente consegue ver hoje dentro das cidades. Nós passamos nas praças, nas feiras, nas lojas, nós olhamos nomes obscenos, olhamos cartazes de pornografia, olhamos nudez. Não é que nós devemos nos isolar do mundo. Não é de maneira nenhuma. Mas nós devemos evitar morar em lugares dos quais venha despertar as nossas paixões carnais. O povo de Israel tomou um rumo muito perigoso. Ao dar o primeiro passo em direção ao mundo, os israelitas começaram a seguir um rumo perigoso que levou milhares à tragédia. Ellen G. White diz: um pecado acariciado irá pouco a pouco corromper o caráter, trazendo todas as suas mais nobres faculdades, a sujeição ao mau desejo, a remoção de uma única salvaguarda da consciência, a tolerância com um mau hábito, uma negligência dos elevados reclamos do dever, quebra as defesas da alma e abre o caminho para entrar Satanás e transviar-nos.
Então, uma única salvaguarda retirada da verdade, um único pecado acariciado, ele pode debilitar todo o ser humano e levá-lo a perder a vida eterna. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versos de 6 a 8 e versos 11, ele diz que aquela história foi escrita para o aviso nosso. Um dos últimos ataques de Satanás contra o movimento do advento é com a mesma arma eficaz. Com a mesma arma que ele usou lá na beira do Jordão. É a mesma arma que Satanás hoje está usando. Nas bodas de Canaã celeste, ele procurará derrotar o propósito de Deus para o Israel moderno, conduzindo-os à idolatria do mundanismo. Esse é o grande ataque que Satanás, há muito tempo, vem contra o povo de Deus. Chama-se a apostasia do mundanismo. Deus requer de seu povo agora tão grande distinção do mundo em costumes, hábitos e princípios, como exigia de Israel antigamente. Se fielmente seguirem os ensinos de sua palavra, esta distinção existirá. Não pode ser de outro modo. As advertências dadas aos hebreus contra o assemelharem-se aos gentios não foram mais diretas ou explícitas do que as que vendam aos cristãos ajustarem-se aos princípios e costumes dos ímpios. É a forma de idolatria hoje que nós hoje não estamos adorando imagem de escultura como fazia o povo de Israel. Nossa idolatria hoje é com as coisas do mundo. É o chamado mundanismo. A idolatria é cada adoração que não alcance plenamente o Supremo. Isso é idolatria. Diz mais, o homem está proibido de dar a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que quer que acariciamos que tenda a diminuir nosso amor para com Deus ou a interferir com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. E é uma idolatria. Que seja o nosso carro, nossa casa, nossa família, nosso dinheiro, certo? Que seja o que quer que seja, roupas, bens, é um ídolo em nossa vida. Qualquer coisa que permitimos interpor-se entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo é um ídolo. Pode ser uma pessoa que amamos mais do que amamos a Deus, ou pode ser outras coisas, interesses, objetivos ou propósitos, de que tome o primeiro lugar no nosso culto e afeições. E isso constitui uma idolatria e um ídolo para nós. Irmão, seu vestuário e aparência é cristã? Nosso vestuário, a nossa aparência é cristão? Vem de Deus? É aprovado por Deus? O desejo de adornar o corpo com vestimentas que chamam a atenção, joias custosas e cosméticos coloridos, toca quase todos nós. Nós temos uma tendência muito grande de ter roupas caras, de usarmos joias, cosméticos. Nós temos uma tendência muito grande para o luxo, para a ostentação, para o mundanismo. Satanás foi o grande inventor da moda, diz Ellen White em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 531 e 532. Ellen White diz assim: Satanás inventou as modas que deixam os membros expostos. Satanás inventou a moda que deixa os membros expostos. Ele é o inventor da moda. Não foi Deus que inventou a moda. A moda é algo que tem mudanças constantemente, que deprava. E ela diz mais em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 647, ela diz: a obediência à moda está prevalecendo na igreja e fazendo mais do que qualquer outro poder para separar o nosso povo de Deus.
Então Ellen G. White, ela diz que a obediência à moda, ela diz que é um poder que está separando o povo de Deus do próprio Deus. Então hoje nós como igreja adventista do sétimo dia, uma das táticas que o diabo está usando para separar-nos de Deus é a moda. São os costumes mundanos que hoje está dominando a nossa igreja. O fato de que o mundanismo e o orgulho dominem quase universalmente não é desculpa para um cristão fazer como fazem os outros. Deus tem dito, não seguirás a multidão para fazer o mal. E Deus tem dito, dado esse recado à nossa igreja, a nós como adventistas do sétimo dia, que nós não devemos seguir o povo do mundo. Não devemos seguir a multidão para fazer o mal. Não é plano de Deus que nós venhamos imitar as pessoas do mundo. O afastamento dos ensinos evangélicos leva à adoração da moda. Nós encontramos esse texto em Mensagens aos Jovens 352. Então, se hoje como um povo nós estamos seguindo o mundo, se hoje como um povo nós estamos imitando as modas mundanas e ímpias do mundo, é porque nós nos afastamos dos puros princípios da Igreja Adventista do sétimo dia. Os princípios que Deus levantou através dos pioneiros, através de Ellen G. White, através do dom de profecia. Então hoje nós nos afastamos desses princípios. Nós devemos nos lembrar que esses princípios é um muro de separação entre nós e o povo das denominações protestantes apostatadas. Mas, infelizmente, nós mesmo criamos um buraco, causamos um buraco neste muro, jogamos esse muro por terra, que são os princípios. Então o mundanismo entrou na nossa igreja. Então hoje nós somos semelhantes aos mundanos. Não tem diferença entre nós e o povo das outras denominações. Ela diz mais, a vida de 9/10 dos observadores da moda é uma mentira viva. Ela diz, aqueles que seguem a moda, eles têm uma vida de mentira. Engano e fraude são para eles práticas diárias, pois desejam parecer aquilo que não são. Ora, vi que eram uma desgraça à causa de Deus. As pessoas que seguem a moda, eles imitam, parece algo, aquilo que eles não são. E a palavra de Deus diz que é uma desgraça para a causa de Deus. Uma maldição em vez de uma bênção para a sociedade. Então, em vez de sermos uma bênção para a sociedade, nós como adventistas nos tornamos uma maldição para a sociedade. Ela diz mais, enquanto vos apresentais semelhantes ao mundo, tão formoso quanto possível, lembrai-vos de que o mesmo corpo pode, dentro de poucos dias, servir de alimento aos vermes, e que enquanto vos enfeitais para satisfazer o vosso gosto ou agradar à vista, estáis morrendo espiritualmente. Deus aborrece o vosso vão e ímpio orgulho, e vos considera como sepulcro caiados, cheio de corrupção e podridão. Era como os fariseus, era como o povo de Israel, bonito por fora e podre por dentro. É o que hoje como igreja nós nos tornamos, Ellen G. White diz sepulcros caiados. Nos tornamos uma maldição para o mundo, para as pessoas lá fora. Muitas das vezes, nós pregamos para uma pessoa sincera e ao ela entrar na igreja, ela se escandaliza. E a palavra do Senhor diz lá em Mensagens Escolhidas, volume 3, 386, lá Deus diz que tem um povo em Babilônia, mas ele não traz esse povo hoje para dentro da igreja adventista do sétimo dia. Se eles entrassem hoje, eles sairiam amanhã escandalizados para nunca mais voltar. Ela diz que eles estão suspirando pelo sopro da boca de Deus, até o alto clamor do terceiro anjo, quando Deus tiver uma igreja pura e santa, isenta de pecado. Os vãos e frívolos amantes da moda podem ser seguidores de Cristo. Mas ela diz, seu traje, porém, sua conversação indica o que eles ocupam o espírito e possuem as afeições.
Então a palavra de Deus nos diz que a nossa conversação e o nosso traje é um distintivo, diz de que lado estamos. Se do lado de Deus ou do lado do próprio Satanás. Que triste, viu? Como Deus ele está lamentando com o nosso estado miserável de apostasia. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 647, a palavra de Deus diz: foi-me mostrado que as regras da nossa igreja são muito deficientes. É incrível. Toda exibição de orgulho no vestuário está proibido na palavra de Deus. Fornece suficiente razão para aplicar disciplina na igreja. Irmãos, eu me batizei em 1994 na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa igreja, quando me batizei, ela era diferente. E de algum tempo para cá, basicamente, ela mudou muito rápido. E hoje, mundanidade na igreja não é mais causa de disciplina. Já nos dias dela, ela falava que as regras eram deficientes, eram fracas. As regras de nossa igreja, a constituição de nossa igreja, os nossos princípios são deficientes. Ela diz que é motivo para ser disciplinada uma pessoa que segue os costumes do mundo. É tal loucura com relação a instáveis modas mundanas deve suscitar um exército de reformadores. Está lá em Mensagens aos Jovens 357. Ellen G. White ela diz que deve se levantar um exército de reformadores. Certo? Não deformadores, reformadores. Mas Deus pede uma reforma completa. Hoje tem muitos extremos em nosso meio. Muitos acham que a única reforma que se deve fazer é ir para o campo. Outros acham que a única reforma que se deve fazer é deixar de comer carne. Outros acham que a única reforma que se deve fazer é mudar a roupa. Então está tendo um extremo desequilíbrio na compreensão dessas verdades. Deus ele quer que a gente toque todas as teclas do piano, todas as cordas do violão. Ele quer que a gente levante uma reforma em todos os pontos. É o que agrada a Deus. Não é este um assunto trivial para ser tratado com gracejo. A questão do vestuário demanda séria reflexão. Está lá em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 641. Ellen G. White fala que isso aqui não é brincadeira. Esse estudo que nós estamos tendo aqui, esse assunto, não é um assunto para ser tratado com gracejo, com brincadeiras. Não. É um assunto que deve ser tratado com seriedade, com oração, com jejum e o estudo da palavra. Por quê? Porque é a nossa identidade. Hoje nós estamos passando por uma crise de identidade. Nós não temos mais identidade. Nós não somos mais, não temos uma identidade a identificar ao mundo. Porque hoje nós estamos semelhantes aos mundanos na conversação, em todos os setores da nossa vida religiosa. Olha o que a palavra de Deus fala no mesmo livro, no mesmo parágrafo e texto, ela diz assim: nossas palavras, nossas ações, nosso traje diário são pregadores vivos. Nosso traje diário, ela diz mais, o próprio estilo da roupa exprimirá a verdade do Evangelho. Então a nossa roupa, ela vai expressar as verdades do Evangelho. As verdades do Evangelho. No livro Mensagens ao Jovem, página 124, Ellen G. White teve uma visão, e nessa visão, ela viu um grupo caminhando no caminho estreito. E ela viu outro grupo caminhando no caminho largo. E ela diz que esse grupo do caminho estreito se vestiu diferente, comia diferente e falava a respeito do céu. Então essa é a diferença, irmãos. O nosso estilo de vida
é um indicativo que nos diz em qual caminho estamos. Mesmo que a gente abra a boca e diga, não, eu ando no caminho estreito. Não, eu estou no caminho estreito indo para o céu. Mas o nosso estilo de vida pode desmentir-nos. Vai dizer, não, você não está no caminho estreito, você é um mundano. Simplesmente com o nome adventista do sétimo dia. Ellen G. White, ela diz lá, mais na palavra do Senhor, ela diz assim, na maioria dos casos, a submissão às exigências do Evangelho requer uma mudança decisiva. Deus quer uma mudança radical, uma mudança decisiva em nossas vidas. A Bíblia reconhece a importância do vestuário. Implicitamente, isto é indicado pelo simbolismo de vestuário modesto, usado para representar a provisão divina de salvação. Então, a roupa, o vestuário, ela representa o nosso o tipo de evangelho, o tipo de justiça que temos, se é a justiça de Deus, se é a justiça das obras, da carne. Então, nudez espiritual, nudez representa apostasia. Nós olhamos isso lá em Ezequiel 23, versos 40 a 42, Apocalipse capítulo 17, versos de 4 a 7, a mulher montada na besta. Então, a veste, ela representa ou pureza ou adultério espiritual. O cristão se veste para glorificar a Deus. O vestuário é importante para os cristãos porque servem de moldura para revelar a imagem daquele a quem serve. A nossa roupa, ela serve de uma moldura e ela revela o Deus do qual servimos. Muitas pessoas dizem, muitas irmãs da igreja, muitos irmãos da igreja dizem o seguinte, minha aparência não é da conta de ninguém. Porque nossa aparência reflete sobre o nosso Salvador. Minha casa e minha aparência pessoal, o meu transporte, o meu uso do tempo, o meu dinheiro, todos refletem como Cristo tem mudado a minha vida de dentro para fora. Uma aparência artificial e muito sofisticada, com joias cintilantes e vestes extravagantes, revelam não a radiante de uma personalidade centrada em Deus, mas a imagem artificial de uma pessoa egocêntrica. Então jamais devemos dizer que a minha aparência não é da conta de ninguém. O apóstolo São Paulo diz que nós somos devedores tanto a judeu como a gregos. O apóstolo São Paulo diz que nós somos como espetáculo ao mundo. O mundo nos observa. É como se nós estivéssemos na arena e ele estivesse sentado aos nossos arredores, batendo palma para os nossos procedimentos. Iremos falar um pouco sobre pinturas. Deve a mulher cristã usar pinturas nas unhas, faces, lábios e cabelos? Nós iremos dar uma paradinha, nós iremos concluir, iremos orar ao Senhor para agradecer. Logo após a oração, nós iremos retornar, iremos continuar esse tema e falar um pouco sobre pinturas. Uma coisa que hoje está normal dentro de nossa igreja com respeito às pinturas. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui nos ajoelhamos para agradecermos por ter nos concedido o privilégio de poder expressar a Tua Palavra. Ó Pai, dai-nos o perdão dos nossos pecados. Liberte-nos de nossa mundanidade, Senhor. Tira, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, por meio do Teu Espírito Santo, ajude-nos a tirarmos o trave, a travessa que está nos nossos olhos, as escamas que estão nos nossos olhos, que têm nos impedido de enxergar o nosso mundanismo, a nossa mundanidade, a nossa apostasia, a nossa idolatria. Temos amado este mundo, Senhor. Temos vivido para agradar a este mundo, em vez de vivermos para agradar-lhe, Senhor. Perdoe-nos por nossa apostasia, nossos pecados. Obrigado, Deus, por tudo. Ajude-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.